Olá, muito boa noite. O Band Eleições, a partir de hoje, tem sua versão regional, procurando trazer para você, eleitor da região metropolitana, um panorama da realidade das cidades, as novas regras, as mudanças por conta da pandemia e, é claro, a movimentação dos partidos e pré-candidatos neste momento da disputa. Em cada edição, jornalistas, advogados, cientistas políticos são convidados a debater o futuro das cidades. Hoje, comigo no programa, o jornalista Elcio Costa, que tem experiência em coberturas eleitorais em toda a região, com trabalhos realizados pelos jornais Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Jornal O Vale. Hoje ele é diretor da Matéria, Consultoria e Mídia, atendeu o nosso convite. Obrigado pela presença, Elcio. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Nicolini. Muito obrigado. Participa conosco o advogado especialista em direito eleitoral, Fernando Neisser. Graduado, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, é coordenador acadêmico e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, além de presidente da Comissão Permanente de Estudos em Direito Político e Eleitoral e diretor de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo. Entre as principais campanhas que o Fernando já participou são as corridas eleitorais da capital paulista de 2008, 12, 16, para o governo de São Paulo desde 2006 e para a presidência da República nos anos de 2010 e 2018. Fernando está ao vivo com a gente por Skype, pela internet. Fernando, obrigado pela sua presença, um grande abraço, siga com a gente no Band Eleições, seja bem-vindo. Eu quem agradeço, boa noite Nicolini, boa noite Elcio e boa noite a todos os nossos telespectadores da Band Vale. Muito obrigado pela atenção. A gente vai começar fazendo um panorama dos novos prazos das eleições 2020 devido à pandemia do coronavírus. As mudanças foram aprovadas na Emenda Constitucional 107 de 2020. As convenções partidárias, que desta vez serão virtuais ou com distanciamento social, onde os candidatos são definidos, já deveriam ter se encerrado. Mas agora acontecem a partir da próxima segunda-feira, dia 31, e os partidos têm até o dia 16 de setembro para definir as chapas. Os registros das candidaturas devem ser feitas até o dia 26 de setembro. E a partir do dia 27 se inicia a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Já no rádio e na televisão, a propaganda eleitoral gratuita começa no dia 9 de outubro. Os 2 turnos de votação também foram adiados. O primeiro turno passou de 4 de outubro para 15 de novembro. Em cidades que têm um segundo turno, ele será no dia 29 de novembro. Na região, a regra vale para São José dos Campos e Taubaté, caso nenhum candidato tenha 50% mais um dos votos válidos. Apesar das mudanças, os novos prazos garantem que os novos governantes possam tomar posse em 1º de janeiro do ano que vem para um mandato de 4 anos. Bem, eu vou conversar com o Fernando Neisser, que está com a gente. Doutor Fernando, com a sua experiência de advocacia, eu queria ouvi-lo da seguinte questão. Com essas mudanças de data que foram propostas, estão aprovadas, houve um achatamento do período eleitoral. O risco é maior de se incorrer em problemas eleitorais? Os candidatos devem redobrar a atenção? E para a população que vai votar, qual que é a dica que o senhor dá, hein? Vamos lá, o período de campanha foi mantido ali por volta de 45 dias, um pouco mais do que isso, que já era o período que a gente tinha desde a mini-reforma eleitoral de 2015, então desde as eleições de 16, esse período mais curto de campanha. O que aconteceu foi uma ampliação da pré-campanha, né? Pré-candidatos e pré-candidatas que já estavam começando a arregaçar as mangas, tiveram mais tempo, e estão tendo até agora, mais tempo para fazer essa comunicação e, portanto, mais riscos de eventualmente violar a legislação eleitoral e queimar a largada, estando sujeito à aplicação de multas e coisas afins. Eu acho que a população ela vai se deparar com uma campanha que vai ser muito mais nas redes, no rádio e na televisão, do que aquela campanha de rua, o aperto de mão, o abraço, o cafezinho. Então, as pessoas têm que estar mais atentas para a internet e para evitar cair nos enganos que a gente sabe que a internet traz. E a gente vai falar muito ainda dessa questão de internet. Elcio Costa, você que acompanha a eleição na região metropolitana há alguns pleitos, acha que os pré-candidatos souberam aproveitar esse período de pré-campanha? Ou a pandemia tomou conta de tudo e pouco se deixou falar em política, o que não foi positivo, principalmente para quem está se lançando agora na política?
Houve uma mudança de calendário no espaço, mas o tempo foi mais ou menos mantido, como o Fernando disse. A diferencial é que essa campanha ela vai ficar encaixotada num período que o mundo inteiro virou de ponta cabeça, que foi o ano 2020, que nós estamos vivendo uma pandemia mundial e o Brasil vai ter eleições nesse período. Então, o que vai acontecer, acredito eu, é que essa eleição vai ficar encaixotada. Você vai ter... As pessoas vão pensar menos em política e o brasileiro, tradicionalmente, por exemplo, para a eleição de vereador, ele já define o voto, às vezes, no dia da eleição. As pessoas vão pensar menos em política do que no seu dia a dia, né? Porque elas estão preocupadas com a doença, estão preocupadas com a empresa que está aberta ou uma empresa que está fechada, com o emprego que, às vezes, teve seu contrato de trabalho suspenso. Então, outros problemas vão interferir nesse processo. E acredito que esses problemas também vão interferir, já interferiram, por exemplo, no período de pré-campanha, que foi falado pelo Fernando, né? O debate hoje político de pré-campanha, ele atrai poucas pessoas, né? Então, quem não conseguiu ainda encaixar um discurso nesse período ainda, ou está tentando encaixar esse discurso, ele perdeu esse prazo, porque a maioria das pessoas não está nem querendo ouvir falar de política eleitoral esse ano. Esse é uma questão, Fernando, a questão dos prazos e a questão da pandemia. Até onde você entende que a gente teve muito pouca discussão política até agora e por isso muito pouco problema judicial, de pré-candidato. A gente ouviu muito pouco aqui na região e também no Brasil, né, nas grandes capitais. Você acha que a pandemia suplantou tudo isso e pode suplantar esse período de discussão? Não, eu concordo totalmente, acho que o Elcio acerta no ponto. Na verdade, as pessoas estão completamente infensas a ouvir falar de política eleitoral. E os pré-candidatos e pré-candidatas, muito receosos de tratar de eleição e serem vistos como politiqueiros no momento em que a sociedade está toda voltada ao enfrentamento da pandemia, estarem pedindo voto, estarem se colocando. Veja um exemplo. Já há muito tempo era possível aos pré-candidatos estarem pedindo recursos na tal vaquinha virtual, o crowdfunding, para custear suas campanhas. Mas qual pré-candidato ou pré-candidata vai ter coragem, no momento que as pessoas estão passando por tanta dificuldade, de pedir dinheiro para usar em campanhas eleitorais? Então isso vai fazer muita falta. Eu acho que nós vamos estar diante de uma campanha que tem toda a tendência a ter uma taxa de renovação muito baixa. Quem já é conhecido, quem está no cargo, quem está enfrentando a pandemia, por bem ou por mal, larga muito na frente. Agora, Fernando, importante a gente explicar para quem está nos acompanhando, nós estamos num período de pré-campanha e ele vai até o dia 16 de setembro. O que pode ser feito nesse período? É meio que tudo, só não pode pedir voto diretamente? Como é que ficou essa pré-campanha? Fundamentalmente, a regra que a legislação traz hoje, ela é mais liberal do que a gente tinha alguns anos atrás. Ela permite aos pré-candidatos e pré-candidatas expor essa condição, falar que vão disputar aquele cargo, falar sobre seus projetos, fazer críticas eventualmente à gestão, se posicionar sobre assuntos políticos. É proibido o uso das palavras mágicas, né? Na urna, conto com vocês, vote em mim, não vote. A propaganda negativa antecipada, pedir para que não se vote em alguém, também é proibido nesse período. Esse período vai até o dia 26 de setembro, até a data limite para registro. No dia seguinte começa a campanha, aí passa a ser permitido pedir voto. E também há uma inovação da jurisprudência do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que todos aqueles meios de propaganda que são ilegais durante a campanha também são na pré-campanha. Esse é um entendimento recente. Então, outdoor não pode mais na campanha faz muitos anos. Não pode existir aquele outdoor de pré-campanha do sujeito desejando Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, como a gente via alguns anos atrás. Ou só com o nome, né? As pessoas colocavam o nome nos carros, em outdoors e tal. Isso pode caracterizar crime eleitoral. No carro, o adesivo, como ele é permitido na campanha, um adesivo que respeite o limite de tamanho na pré-campanha também está permitido. O outdoor, o cavalete, que são meios hoje que vão estar proibidos na campanha, também são proibidos na pré-campanha. Esse é o Fernando Neisser, advogado, está falando com a gente ao vivo de São Paulo por Skype. Elcio Costa, a gente vai voltar um pouco nessa campanha no período do Santinho, porque não tem aperto de mão, não tem criancinha no colo, não tem época de pandemia. Vai ter muito Santinho rodando por aí?
Olha, eu acredito que essa campanha também vai trazer um outro tipo de perfil de campanha, vai ser uma campanha muito mais virtual, já temos visto isso acontecendo, crescendo no Brasil, fora isso já acontece bastante, mas crescendo no Brasil. Essa campanha vai ser uma campanha muito virtual, muito na internet, em redes, debates, etc. Vai ter uma campanha muito de televisão para os cargos majoritários, nós vamos ter menos gente gastando sola de sapato, menos custo e menos aperto de mão. Então, vai ser um outro modelo e quem tem uma vivência, ou pelo menos tem assessoria, uma expertise nesses ramos de internet, redes sociais, etc., já tem uma vantagem nisso aí. Tem muita gente apostando, por exemplo, em debates, lives, etc., nesse período. O que me chama a atenção é que a audiência tem sido baixa para essas questões, né? Se eu for fazer uma live de um show sertanejo, de uma questão diferente, dá muito mais gente. Dá muito mais gente, né? De repente, até nós dois cantando lá em dueto, nós vamos ter mais gente que dos debates eleitorais. As lives políticas. Está sendo pequeno, mas a campanha não vai migrar da rua para outras plataformas. E nas cidades pequenas, Elson, onde a realidade é diferente, que o comício existia, eu vou querer ouvir também o doutor Fernando sobre isso. Todos nós aqui acompanhamos muito comício, em cidade pequena que não tem rádio, que não tem televisão, e aqui na região metropolitana a gente tem vários exemplos. E aí? O comício é permitido. O comício ainda é permitido, tanto está dentro da questão. Vai dar para fazer comício em pandemia? Eu acho que vai ser muito mais na boca a boca. Cidade pequena tem toda uma forma diferente de fazer campanha, né? Por exemplo, no fundo do Vale são os tradicionais a entrega dos panfletos de casa em casa. E às vezes cada partido tem uma cor de panfleto. Tem o verde, o azul, o branco, o amarelo. Então isso aí de repente pode sobreviver nessas cidades. Mas nas cidades médias vai ser muito mais campanha virtual mesmo. Como é que o senhor vê isso, doutor Fernando? Eu acho que, concordando, essa é a campanha do WhatsApp, né? Essa é a campanha das redes sociais e, fundamentalmente, a campanha do WhatsApp. Hoje, em qualquer cidade, de qualquer tamanho, o Vale do Paraíba é uma região que tem um amplo acesso à internet, as pessoas têm acesso aos programas de mensagem instantânea, principalmente o WhatsApp, e é ali que vai se dar essa campanha, o que é, de certa maneira, preocupante, porque é uma comunicação que ela fica fechada só para aquelas pessoas que estão dentro daqueles grupos ou dentro daquelas comunidades. E, portanto, você tem um nível de transparência menor e uma possibilidade de ter ilegalidades, fatos sabidamente inverídicos, ofensas, muito maior do que num comício que está sendo gravado, que está público, que tem acesso à população. O advogado Fernando Neisser segue conosco, também o Elcio Costa, jornalista convidado desse Band de Eleições, que vai para um rápido intervalo. A gente volta em instantes, não saia daí.